Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Laura. Eu sou a Dani. Eu sou a Júlia. Eu sou a Elaine. E esse é mais um episódio do RH na Mesa do Bar. Vocês ouviram aí pelas apresentações que a gente tem hoje duas convidadas especiais aqui com a gente para falar de um tema muito quente. Vou apresentar então primeiro nossas convidadas. Elaine Leocádio é gerente jurídica de compliance na Demarco, com atuação estratégica que conecta requisitos legais, tecnologia e transformação, com foco em melhorar a gestão, prevenir riscos e construir relações mais claras, maduras e sustentáveis. É advogada e membro da Comissão de Compliance da OAB de Minas Gerais, com mais de 12 anos de experiência em consultoria jurídica e programas de compliance, e especialista em Direito do Trabalho Previdenciário, com MBA em Gestão Estratégica e Desenvolvimento de Lideranças e certificação Green Belt. E também com a Júlia Ruela, que é presidente da Comissão de Compliance da OAG Minas Gerais, coordenadora da área de Compliance e advogada especializada em Direito do Trabalho na PUC Minas, com MBA em Business Management no IBMEC e formação internacional pela Stanford. Aí aqui é muito mais complexo dizer, mas tá aqui várias coisas sobre equidade e antidiscriminação. É também certificada em compliance, proteção de dados e investigações internas. Eu tô muito feliz de estar hoje aqui com duas advogadas para falar desse tema tão bom, com um olhar tão especializado, né, Dani? Com certeza. E é um tema, né? A gente tá falando agora, o que mais está pipocando aí, além de inteligência artificial, é a questão da atualização da NR1, que tá valendo agora, né? A partir de maio, né? Dia 26. Agora mudou tudo. 26, pois é. E essa atualização, ela traz uma questão super importante, né? Que é a inclusão dos riscos psicossociais. Ou seja, tudo que a gente vem falando bastante, né? E aí, principalmente a área de recursos humanos vem falando sobre a importância da saúde mental, principalmente desde a pandemia, a gente está vendo que agora passa a ser tão importante quanto os riscos físicos. Então, todo o tema de assédio, de sobrecarga, né, toda a parte de cultura do medo, temas que muitas vezes, infelizmente, eles foram minimizados dentro das organizações, né? Então, infelizmente, quem nunca ouviu um líder falando, ai não, mas isso aí é mimimi da pessoa, né? E agora a gente tá vendo que realmente é um tema que ele tá sendo considerado dentro da norma. E não é à toa, né? Quando a gente olha para os dados, a OMS coloca que o Brasil é o país considerado o país mais ansioso do mundo. E além disso, em 2025, pelo segundo ano seguido, a gente teve o maior número de afastamentos, né, nos últimos 10 anos por questões de saúde mental. A gente sabe, né, que a questão de saúde mental, ela afeta não só os indicadores, né, de pessoas, de RH, mas eles afetam também a questão de produtividade, né, dentro das operações. E fora isso, a gente tem uma questão geracional também, né? Então, hoje cedo, a gente estava vendo o percentual, se não me engano, 30% de jovens já se afastaram por algum tema de saúde mental. Um número assustador, né? É uma geração que chega já falando assim, gente, isso não dá pra mim. Não dá, né? Não funciona. E a gente queria, como a Laura trouxe, eu acho que é um prazer imenso pra gente estar, como RH, tá trazendo a visão complementar de vocês, né? Como advogadas, a gente queria ouvir bastante, assim, o que vocês tiveram, a gente está no evento aqui no PCW, né? Vocês participaram, vocês têm um painel sobre o adoecimento, né, se realmente isso está afetando as empresas, as operações, e a gente vê pelos dados que está. E a gente queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês mais vêm vendo na prática das empresas, assim, dentro de todo esse contexto dessa atualização da NR1, o que vocês vêm vendo que está acontecendo, assim, quais são os principais casos, as principais reclamações, ou os principais cuidados que precisam serem atenção agora das empresas, né? Bom, obrigada pela oportunidade de estar aqui, é um prazer enorme poder contribuir um pouquinho com esse tema realmente tão relevante e tão em voga, né? É um momento realmente, começa a valer a nova redação da NR1 a partir de 26 de maio e tem muita corporação realmente preocupada. E quando a gente falou que a gente ia conversar sobre isso, eu até peguei uns números aqui, porque eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que dar um passo atrás nesse olhar. Tem uma pesquisa, é a Pesquisa Nacional de Saúde na Escola. Ele é feito em parceria com o IBGE, MEC e Ministério da Saúde. Ele mostra que
31,4% dos adolescentes brasileiros, eles se sentem tristes a maior parte do tempo. Essa é uma pesquisa de 2019. 21,4% falam que não achava que a vida valia tanto a pena, que era, né, uma questão mais passageira. E aí, qual que é a questão, né? É um fator muito mais social do que, às vezes, só o trabalho. Essas pessoas, como vocês bem colocaram, a preocupação, né, da OMS, elas já estão entrando no mercado de trabalho. Então, assim, quando a gente pensa, né, como você falou, qual que é a maior preocupação? Será que o trabalho adoece? Então, às vezes, nem sempre só que o trabalho adoece, mas é uma geração que socialmente já está adoecida e ela está entrando no mercado de trabalho. Então, esse olhar precisa ser desenvolvido com um pouco mais de criticidade, porque às vezes não é só o trabalho em si. Se não fosse o trabalho, será que se a pessoa tivesse em outra atividade, ela desencadearia ou não os mesmos sintomas? Qual que é, até onde, né, é o trabalho, não é? Então, isso é uma preocupação que as organizações precisam começar a desenvolver. E para desenvolver isso, eu acho que agora é obrigatório e precisa ter um olhar de avaliação de risco, um olhar de monitoramento do risco, do que o trabalho exige, qual é a pressão naquele cargo ou função. E com isso muito bem mapeado, fica defensável para a empresa, até para fins de dados e entregas para eventual fiscalização, auditoria que elas venham sofrer, elas entregarem um resultado concreto daquele ambiente de trabalho. Porque quando a gente para pensar em entendimento jurisprudencial sobre o assunto, ainda que o trabalho não gere determinada situação, quando ele é considerado uma concausa, ou seja, um nexo, então o trabalho ele influencia de alguma forma, ele pode agravar de alguma ele forma. agrava exatamente a responsabilidade do empregador. Então esse é um entendimento muito pacificado no TST. Então é uma preocupação que as empresas precisam realmente ter, porque, poxa, eu estou recebendo um funcionário que vem nesse cenário porque é um ambiente social. E aí, apesar da OMS colocar o Brasil nesse patamar, né, de 9,3 ali de maior ansiedade social, eu acredito que nem é só exclusivo do Brasil, é um formato social que a gente tem visto em vários países e esse desenrolar. Então, a empresa ela precisa ter um cuidado a mais agora, porque a concausalidade ela pode acontecer, porque a pessoa ela já está ali e se ela sofre uma ou outra situação de um nível de estresse mais elevado, a chance de se ter uma com causalidade, e aí se gerar doenças ocupacionais como burnout e outras, isso pode acontecer de uma forma, assim, muito clara, né? Então, eu acho que sim, essa é uma das principais preocupações que o mercado precisa olhar nesse cenário. O fator, né, os riscos psicossociais, eles já estavam presentes na NR17 há muito tempo, de uma forma não tão direta, né, mas sempre quando a ANR trazia a questão do contexto, né, da necessidade do ambiente de trabalho, contexto da organização, ser um fator que poderia desencadear. No entanto, só agora, né, quando entrou literalmente na pauta regulatória, né, com a publicação da ANR há um ano atrás, né, que as empresas ainda não estavam preparadas e por isso optaram por por dar mais um ano de preparo, né, para que as empresas pudessem se organizar, volta-se a tomar esse tema, mas agora com cuidado de que não é só dizer que cuida das pessoas. Né? Agora, as empresas precisam, além de ter as políticas claras, colocar em prática e conseguir evidenciar. Então, mapear o risco, identificar o risco, fazer o gerenciamento dele e incluir, inclusive, nas suas pautas, né, no seu planejamento estratégico, na forma como ela faz a gestão do negócio. Então, agora está no momento esse tema, mas é um tema que já vinha constando na NR17 há muitos anos. E entra muito isso que a Júlia falou, a gente vê uma geração, né, que não aceita mais estar dentro de um ambiente considerado tóxico. Né? Então, já tem essa cultura do imediatismo. Tudo precisa ser rápido, acelerado, mas essa geração ela deu um passo atrás até a nossa, né? Porque a nossa a gente vinha em adaptação, em se modelar, em se adequar, até porque a saúde mental era vista como algo individual.
né? Então, não era uma responsabilidade da empresa, era a responsabilidade minha, cuidar da minha saúde mental. E agora isso muda. Com a publicação da NR1, muda de forma mais formal, no sentido de que agora precisa sair do papel e entrar na prática. Esse cuidado, né, com a saúde mental e principalmente a segurança psicológica. Perfeito. E aí, eu quero fazer já 2 perguntas. Eu tô curiosíssima aqui, porque esse tema me traz muitas questões. Uma, eu queria te perguntar agora, você trouxe muito bem isso, né? Isso já aparece, já vem, mas agora vai precisar ser evidenciado. E conta um pouco pra gente como será essa evidência? O que as empresas precisam ter? O que efetivamente na prática, a partir de começar a valer, ela precisa mostrar? Então, queria saber um pouco isso. E a segunda pergunta que eu queria fazer para as duas também, vocês colocaram muito isso e eu concordo, né? O nosso sistema, né, a nossa sociedade está um pouco já adoecedora e essa geração vem daí. E eu sinto muitas vezes das empresas, e até como a RH falando, né, que em algumas situações que a gente percebe, tem muito essa questão do tipo, cara, será que é o trabalho mesmo que gerou isso? Ou se a pessoa realmente já é um tema dela e talvez o trabalho tenha feito essa potencializado pelo estresse e tal, mas isso também é muito difícil, né, para o empregador, porque às vezes, cara, as pessoas também têm problemas, né? Como é que vocês veem esse ponto também no sentido de dessa responsabilidade que a empresa passa a ter, que por um aspecto é muito importante que ela tenha, mas que por outro é tão difícil de medir, né? Porque os problemas, sei lá, se misturam, né? É muito complexo achar essa corresponsabilidade. O ser humano é complexo, Exato. né? Eu fiz 2 perguntas diferentes, mas fique à vontade para responder. Pode, vamos lá. Em relação a como fazer essa avaliação, a própria nota técnica que o Ministério do Trabalho emitiu, ela traz muita questão da participação dos trabalhadores. Então, eles precisam participar, né? Então, a partir desse mapeamento, quando você identifica os fatores que podem impactar na saúde mental e na segurança psicológica. Então, quando a gente começa a avaliar o fator, eu começo observando o fator externo. Tem algo no externo que pode impactar? Então, vou dar um exemplo. A minha empresa produz um insumo que é importado de um país que está em guerra. Então, esse fator externo, ele pode afetar ali a segurança psicológica dos trabalhadores, porque com a redução da demanda, eu posso precisar fazer cortes. Então, eu estou com essa sensibilidade, será que eu vou manter o meu emprego? Será que eu pode ter cortes? Então, esse primeiro é distanciar no sentido de identificar se existe algum fator externo que pode influenciar. Depois entra os fatores internos. Então, relacionamento com a liderança, posicionamento da empresa, né? Se a cultura escrita condiz com o que é praticado, demanda de trabalho. Então, tem fatores de sobrecarga, demandas excessivas por prazos. Então, primeiro é importante avaliar o contexto em que a empresa está inserida. A partir do contexto, vem-se a identificação ali do risco mesmo. Porque o risco é o quê? Né? É o fator que vai ocasionar ali naquela possibilidade de ensejar algum tipo de adoecimento. Então, existe algum fator inicialmente nessas 2 perspectivas que pode impactar? E aí começa, primeiro, com o compromisso da alta administração, porque não adianta eu ter várias iniciativas esparsas se no planejamento estratégico da empresa não é uma meta. Né? Se não existe um posicionamento da alta administração, dos diretores, CEOs, etc., para esse cuidado. Então, a partir dessa avaliação do posicionamento, eu começo a trabalhar com recursos. E aí, aonde que começa? Começa na cultura, começa no fortalecimento da liderança, porque na liderança imediata, porque é ela que se relaciona diretamente com aquelas pessoas, é ela que vai ter aquele espaço de observar a necessidade de um acolhimento, de um cuidado, de um direcionamento, de uma readequação. Porque eu sempre digo o seguinte, não existe, há muito tempo, houve-se uma história de que existe a pessoa jurídica, que é aquela pessoa no trabalho, e a pessoa física. Separar as figuras. De separando as figuras. Mas isso não existe. Não existe. A gente fala disso todo dia aqui. Né? A Elaine, pessoa física, é a Elaine que vem para trabalhar. E às vezes ela não está num bom dia. Então a forma como eu vou abordá-la, né, pode
desencadear um gatilho diferente. Então, quando eu fortaleço a liderança para que ela esteja preparada para identificar essas situações, fazer o acolhimento adequado, e cuidar ali, né? Literalmente, gente, cuidar das pessoas, né? Não, avaliar que não existe essa separação. Se eu estou tendo uma questão pessoal, ela vai impactar na minha produtividade, na minha concentração. Então, começa pela cultura, passa pelo fortalecimento da liderança, e aí tem uma terceira via, que é cuidar da liderança. Literalmente, cuidar de quem cuida, né? Porque se eu não estou... É a máxima do avião. Antes de ajudar a pessoa que está do meu lado, eu preciso colocar a máscara em mim. Então, como liderança, eu preciso estar bem para que eu possa cuidar das pessoas que estão ao meu redor, sabe? E aí, eu vou aproveitar e já responder a segunda pergunta, no seguinte sentido: será que as pessoas, o trabalho está adoecendo as pessoas? A minha percepção é que, literalmente, não, mas ele está contribuindo. Quando eu venho de uma pressão, né, para performance, a gente foi dito ontem, né, aqui no evento, que antigamente uma pessoa que performava muito era reconhecida como uma máquina, né? Então, eu já recebi esse feedback na vida. Nossa, você é uma você é uma máquina. máquina. E achou maravilhoso. Achei, né? mas na época sim, eu fiquei feliz. Né? Só que a máquina não sente, a máquina não consegue ali transformar a emoção, né, se adequar. Então, quando a gente vem de uma sociedade que começa a trazer esse imediatismo, essa busca pela alta performance a qualquer custo, era natural a gente se sobrecarregar. A gente fala, não, eu preciso dar o meu máximo. Não, o meu máximo era 10, agora precisa ser 11, agora precisa ser 12. Por quê? Porque eu quero um reconhecimento, eu quero uma validação, né? Eu quero me sentir ali parte daquela empresa, eu quero entregar resultado, eu quero. Aí vem o quê? Ansiedade, né? E aí chega no momento do esgotamento, porque eu quero tanto, que às vezes o meu emocional, por não estar preparado, solidificado, frágil, não dá conta de entregar tudo que eu quero, né? Ou como eu percebo que a minha empresa quer de mim. E é complexo isso, porque assim, ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar, quando você conversa, eu estou chegando aqui nos 40 anos e penso assim, quando eu converso com meus pais, então uma diferença maior ainda de idade, tem uma visão que hoje a gente não percebe tanto nas novas gerações, que é aquela satisfação de entrada no mercado de trabalho, muitas vezes a identificação da pessoa com o trabalho, uma realização pessoal mesmo em ter determinados, né, atividades, cargos. Então, isso se tornou um pouco disruptivo na nova geração. Então, primeiro, por que essa mudança de mentalidade? E, como a Elaine bem colocou, né? Como medir isso? É muito complexo. E a sua pergunta, né? Até que ponto vai o trabalho? Até que ponto vai o individual? Um dos principais aspectos que eu entendo que as empresas vão precisar fazer é tentar mapear de uma forma mais isenta do indivíduo os reflexos e responsabilidades do cargo. Então, o que o cargo expõe a pessoa? Há metas extenuantes, há situações de conflitos externos que a pessoa vai necessariamente sentir algum efeito? Então, isento do ser humano, aquele cargo, aquela atividade, qual risco aquilo é exposto? E ali, com um critério um pouco mais objetivo de avaliação do risco, fazer uma gestão em relação à pessoa. E, claro, trabalhar com a liderança, né? A Gallup Survey, ela fala, no ano de 2024, a última pesquisa deles em relação a isso, fala que 70% do desengajamento, do turnover, é causado pela liderança imediata. Uhum. Então, 70% é um número muito gritante. Uhum. Então, se de fato, ainda quando eu faço essas avaliações psicossociais do cargo, se eu tenho uma liderança despreparada para lidar com o ser humano, independentemente do cargo,
problemas vão ser desencadeados muito rapidamente. E aí, até além da NR1, mais que questões psicossociais, questões de produtividade mesmo. Porque se você tem um profissional desengajado, desestimulado, isso vai ter um reflexo no business. Então, eu acredito que o primeiro passo é conseguir fazer esse mapeamento dos riscos que estão relacionados à atividade em si, ao cargo. E depois, como a Elaine colocou, fazer essa avaliação de uma forma criteriosa, tentando ao máximo isentar o indivíduo, porque o indivíduo ele vai vir com questões familiares, pessoais, do ambiente, e como a gente já tem visto isso comprovado em estatísticas, né? E porque, de uma certa forma, colocar isso única e exclusivamente para o empregador, eu acho complicado, porque existe a vertente de você se cuidar também, né? E existe a vertente de cada um tem problemas diferentes em ambientes diferentes, né? Então, colocar só para a empresa não faz sentido. Mas, ao mesmo tempo... Colocar só na pessoa só também na pessoa também não. Por isso que o cargo, a atividade, vai ser o ponto central de análise para esse cumprimento da NR1. A ISO 45001, ela já trazia, desde, acho que de 2021, critérios e formas de avaliação do risco psicossocial. Então, tem norteadores práticos que as empresas podem se levar, critérios internacionais, para começar a colocar isso em prática, para tentar tirar de uma questão que muitas vezes é subjetiva, um pouco da subjetividade. É um desafio grande, mas pode ser possível. Perfeito. Eu tô adorando esse papo, porque vocês estão trazendo diversos pontos que a gente fala bastante sempre aqui, né? E é legal a gente ter uma outra visão. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, também vou aproveitar para fazer 2 perguntas também em uma. Porque assim, a gente tem aqui mais de 15 anos trabalhando em área de RH. E a gente sabe que por diversas vezes a gente fala, a gente coloca, a gente diz para a alta liderança que isso precisa estar dentro do planejamento estratégico, que isso é importante. E a gente sabe que o que está vindo agora vai fortalecer e vai ajudar isso. Porém, temos diversos tipos de pessoas, de líderes, de enfim. E eu queria entender um pouco assim, para a alta liderança, para uma empresa que ainda não entendeu o recado, ou que acha que essa fiscalização não vai vir, não você. Cara, quais são os possíveis riscos? Quais são os possíveis impactos? E a minha outra pergunta é: o que vocês, né, dentro da área de jurídica, têm de expectativa em relação ao papel do RH dentro desse novo cenário? Bom, vou começar pela última. A pauta deixa de ser, porque até então a pauta era do RH, né? Tadinho, né? Tadinho. Vamos falar tadinho aqui, porque, a olha, pauta era só do RH, né? Tá com questão aqui, essa questão é tratada pelo RH. A pauta agora passa a ser uma pauta de RH, uma pauta da alta administração, da diretoria, uma pauta jurídica, uma pauta de compliance e uma pauta de saúde e segurança do trabalho. Então, a expectativa é que essas áreas trabalhem em conjunto. Não é mais uma questão secundária, né? Como vocês mesmos trouxeram, é uma questão de produtividade e performance. E agora é legal, né? De riscos, não sei falar isso, que eu não sou advogada, mas você entendeu? De riscos jurídicos. Sim. E os riscos, eles vão desde o risco de marca empregadora. Pensa, uma empresa que ela tem ali um índice, né, de adoecimento, não vai ser uma empresa que as pessoas vão querer trabalhar, somente essa nova geração. Com certeza. Que elas não admitem, né, trabalhar no que vão, bem entre aspas, empresas tóxicas. Então, o que se espera é o que vocês já faziam, agora com mais força. Sabe? Como você diz, com planejamento estratégico. Porque não é mais uma pauta secundária. Agora, precisa fazer a identificação. Essa identificação ela precisa ser transformada numa matriz de probabilidade versus impacto. Essa matriz ela precisa ser integrada ao GRO, ao PGR. E então, agora, se a empresa ela não identifica corretamente, que entra muito nisso que a Júlia falou, não, tem que separar, né, o que é humano do que é a responsabilidade ali do cargo e da função. Por exemplo, uma pessoa com um atendimento, ela vai ter ali uma exigência de respostas mais rápidas, porque ela está no atendimento, ela está conversando com a pessoa ali na hora. Diferente de uma pessoa que faz um atendimento
de forma que não seja presencialmente ali. Por quê? Porque ela tem um tempo para pensar, para organizar as ideias. Então, a forma de tratar tem que ser diferente. Né? E essa tradução, então, quando você separa ali os grupos homogêneos de exposição desse risco dentro da matriz que vai fazer parte do GRO, você separa esses agrupamentos. Então, o cuidado, ele precisa ser diferenciado de acordo com o grupo que essas pessoas estão expostas. E quando a empresa, ela, além de multa, né, da questão ali reputacional, de marca empregadora, se ela não faz uma gestão, porque não é só identificar o risco, pegar o risco, colocar no PGR, colocar umas medidas ali de ação, vou fazer um treinamento, se isso não virar um indicador, se não virar uma meta. Então, se não tiver um acompanhamento, se não permear por todos os processos. Se não tiver um acompanhamento do sentido de qual é o impacto dessa gestão ali, porque é a gestão. A Júlia trouxe muito bem a ISO 45001, tem a ISO 45003, que ela trata especificamente da gestão dos riscos psicossociais. E ela começa com a responsabilidade e o compromisso da alta administração. Porque sem isso, gente, o para baixo não funciona. Então, começa por ela. Perpassa pelos fatores que entram no que a Júlia trouxe também a respeito dos cargos, das atividades, do contexto que aquela empresa está inserida. E aí ela chega na identificação. Eu identifiquei o risco, então vamos lá. É carga de trabalho. Cheguei nele, é muita carga de trabalho. A empresa tem muita demanda. Como que vai ser feita essa administração? Como que eu vou ponderar? Como eu vou preparar a pessoa para lidar com aquilo? Aí entra o RH. Né? Entra a alta administração, quando ela define o planejamento estratégico dela ali, recursos, tem que ter orçamento. Como que eu vou fazer a gestão se eu não tenho, né, recursos direcionados para aquilo ali? Então, como a gente, né, passa pela avaliação da maturidade da alta administração. Então, o que é a alta administração? Os diretores têm conhecimento a respeito do papel delas, do compromisso delas. O que a empresa já tem de iniciativa? O que a gente tem identificado em algumas empresas? Tem muita iniciativa solta, não conectada, não tem uma avaliação dessa iniciativa. Então, a gente começa, a partir dessa avaliação, definindo ações para a alta administração, para a diretoria. Então, às vezes, precisa formalizar um compromisso, formalizar uma política, inserir os temas no planejamento estratégico, conectar as ações que são pontuais, ações do RH, ações da área de saúde e segurança do trabalho, ações da área de compliance, ações do jurídico, conectá-las, né? E aí, com essas ações definidas, eu entro para o próximo nível de avaliação de contexto. A partir do meu contexto que eu estou inserida, eu preciso dar publicidade para as pessoas. As pessoas precisam se sentir seguras ali. A segurança psicológica, gente, eu não tenho segurança de contar que eu estou tendo um problema pessoal para minha liderança. Né? Eu estou com medo de perder o meu trabalho. A IA chegou aí, ela vai substituir o humano? Não vai? Né? Será que eu vou perder meu emprego? Nossa, mas a minha atividade é muito operacional. Então, a segurança psicológica ali, ela afeta também. Claro. E aí, como que eu estou cuidando para que as pessoas entendam o contexto que a empresa está inserido, né? O que vai acontecer, o que não vai? Né? Eu tenho um programa de saúde e bem-estar, e isso vou aproveitar e vou compartilhar na Demarco. Nós temos o programa que chama Demarco Life, que é o apoio ali. Então, eu tenho um convênio com psicólogos, né? Eu tenho programas voltados ali para a saúde coletiva, para o geral. Né? Esse programa, ele está conectado ali com o objetivo estratégico. Então, as pessoas... Eu brinco muito, assim, que terapia tinha que custar R$5. Eu tô de acordo. Para todo mundo. Acho que você está criando briga com a categoria, hein? Gente, não, por favor, eu quero dizer de ser acessível. Não é isso. Por quê? A gente aprende a lidar, a gente aprende a falar, a gente aprende a andar, né? Principalmente a nossa geração, dos nossos pais. Alguém ensinou para vocês a lidar com as emoções? A se relacionar com o outro, A se relacionar né? com o outro. Às vezes, ao ouvir o feedback, ver que a questão da liderança não é pessoal, que o objetivo é comum. Então, aprender a se relacionar, a Júlia falou perfeitamente. Porque com esse preparo, com esse fortalecimento,
Aí entra agora as estratégias da empresa, que também, vou usar mais uma vez a fala de vocês aqui, tem a responsabilidade da pessoa e a responsabilidade da empresa. É um objetivo comum, sabe? Não é algo só da empresa ou algo só do colaborador. A gente precisa estar junto nessa. E aí, quando eu entro para a empresa, as áreas estarem juntas nessa também. Não, é uma delícia te ouvir falar. Mas bom, eu concordo plenamente com muita coisa que a Elaine trouxe. E quando você me pergunta assim, onde que a gente pode ver o RH nesse momento, eu acho que indo ali, né, dentro desse planejamento organizacional bem estruturado, existem ações práticas que o RH ele pode implementar. Então, em parceria ali com uma análise individual de cada colaborador, quando eu estou fazendo o processo de admissão, será se eu consigo ampliar, né? Claro que isso vai depender de reforço financeiro, parte da estratégia, mas será se eu consigo avaliar para um cargo X, uma vez que eu tenho estruturado o risco que ele vai ser exposto dentro das próprias discriminações de atividade daquele cargo, o perfil dessa pessoa para esse cargo? Então o RH entra nessa atividade. Vou promover a uma liderança, né? Então eu não vou tirar o profissional que é excelente técnico pelo simples fato dele ser excelente técnico e colocá-lo em uma gestão. O RH pode fazer um mapeamento. Será se ele tem um perfil de gestão e os riscos que ele vai ser exposto nesse novo cargo faz sentido para aquele colaborador? Então o RH ele vai ter muito trabalho, sim. Vai ter um pouquinho mais de trabalho. Já tá vendo. Mas isso eu acho importante, porque assim, gente, infelizmente tem coisas que são de mercado. A gente vê muita oferta de NR1 pacote pronto. Uhum. Então, assim, venha comprar esse planejamento, esse treinamento, venha fazer A isso. gente tá ficando louco, né? Porque você abre o Instagram, que vê de gente vendendo coisas prontas, que é só você pegar e aplicado a atualização da NR1. Não faz sentido. Como que eu vou pegar algo pronto se eu nem sei se comunica com o meu risco, com o risco do cargo, com o risco da minha atividade? Então, não faz sentido esse pacote pronto. O que faz sentido? O dado que eu vou gerar ao fazer a minha matriz e analisar o cargo, a função, a atividade do meu core business comunica com o quê? Então, esse é o meu risco mapeado. Esse risco mapeado, eu consigo tratá-lo de qual forma? E aí sim você fazer ações. Então, assim, você precisa ter uma gestão de dados, tratar aquele dado, fazer ele gerar informação e com aquela informação ter uma decisão estratégica em como vai funcionar na minha empresa. Porque muitas vezes o que funciona para uma empresa não vai funcionar para outra. O risco é diferente, então o tratamento é diferente. Perfeito. Né? Gente, eu ficaria mais 3 horas veio e mais meia duas com perguntas vocês, na cabeça, aqui, mas mais a gente não curiosidade. pode, porque a gente tem tempo. Mas eu queria fechar com uma saideira. A gente tem aqui um momento saideira, que é uma pergunta para fechar o programa. E eu queria perguntar para vocês, né? Se vocês pudessem dar um recado direto para os líderes que ainda não levam esse assunto a sério, que não entenderam ainda o que muda, que não estão... A importância. A importância, não estão conectados. Que dica vocês dariam, assim, para essa liderança? Bom, eu acho que a primeira coisa é olhar para o mercado, olhar para a sua corporação e entender um pouquinho ali o que faz sentido para você. Eu não diria falar assim, implementa e faz. Por quê? Tem corporação que vai falar assim, eu assumo risco. Então, tudo bem para mim se vier uma situação de uma multa, de uma fiscalização, um risco de talvez eu ter um fluxo de turnover maior, porque eu não quero olhar para isso. Não vai dar apetite ao risco da sua empresa. Você vai estar juridicamente adequado? Também não. Não. Mas você precisa olhar. Eu falo que cada dia mais as relações se tornam complexas, né? Então difíceis. Mas tem uma frase que fala, tudo é difícil. A gente tem que escolher o nosso difícil. Né? Eu adoro essa frase. Então, assim, tudo é difícil. Mas o recado que eu daria é um olhar para dentro da empresa. Faz sentido? O cenário que você tem perdura por anos? O seu time vai estar saudável? Ele funciona? Até que ponto faz parte e faz sentido no seu planejamento estratégico adotar alguma ação? E, principalmente, não compre algo pronto. Não caia numa ideia de mercado de que com um treinamento XYZ ou com uma ou outra estratégia que vai vir de alguém pronto sem olhar efetivamente para o seu risco, para o seu core business, vai funcionar de alguma forma, porque não vai. Perfeito. Né? Eu acho que esse é o principal ponto. Eu vou endossar tudo que a Júlia falou e vou trazer assim,
essa nova geração e as próximas não vão aceitar trabalhar nesse contexto, né? Então, as empresas que não cuidarem disso e que assumirem o risco vão perder capital humano significativo. Pessoas antenadas com a tecnologia, que desenvolvem soluções incríveis. Então, se eu pudesse dar um conselho para essa liderança que não está levando a sério, passe a levar. Porque senão você vai perder muito. Vai perder pessoas incríveis, pessoas que vão fazer seu negócio ir para a lua, por conta de que essa geração, e a nossa também, não está aceitando mais trabalhar num ambiente, numa empresa, entre aspas, tóxica. Então... Incrível. Gente, eu vou falar que esse episódio, a gente é uns episódios assim que a gente ama e fala que é edição de colecionador, que a gente precisa aqui. Esse se você vai quer dar pra um play, essa acabou de ir. Então, eu queria agradecer muito vocês pela presença, pelo conteúdo, pela forma como vocês trazem, assim, foi sensacional. Posso abrir um parêntes? Não, Claro. a linguagem pra mim foi tudo. Perfeito. Porque eu confesso que, assim, o RH, quando vai falar com o jurídico, eu tenho até um pouco, meu Deus, eu vou conseguir entender, né, traduzir. Então, assim, muito obrigada também. Fala sério. Obrigada pela simplicidade da linguagem, né? Porque comunicação é isso, é super importante pra quem tá ouvindo também conseguir ter clareza, conseguir entender, né? Então, obrigada. Exato. Se vocês quiserem deixar alguma rede de vocês, LinkedIn, alguma coisa, enfim, alguma coisa que faça sentido, podem ficar à vontade, algum trabalho de vocês. E muito obrigada mesmo, foi sensacional, foi um prazer. Eu que agradeço, foi excelente, um prazer estar aqui com vocês, dividir essa conversa com a Elaine também, é sempre muito gratificante. Meu contato no LinkedIn é Júlia Ruela, fiquem à vontade quem tiver alguma dúvida, quiser conversar um pouquinho sobre o assunto, eu estou à disposição e muito feliz de estar aqui hoje. Eu também quero agradecer pelo convite. Foi muito leve, né? A gente conseguiu realmente trazer um tema importante com uma leveza. Então, agradecer o convite. Foi um prazer, né? Meu contato também no LinkedIn é Elaine Leocádio. Fiquem à vontade também para mencionar por lá. Procurem a Demarco no @Demarco Global. Perfeito. Tá? Que a gente pode apoiar vocês aí com esse desafio, né? Muito obrigada, gente. O nosso @ vocês já sabem, RH na mesa do bar, no Instagram, no LinkedIn, no Spotify. E aguardamos vocês e comentários e likes e dúvidas que a gente passa aqui para os especialistas depois. Um beijo, Obrigada, super obrigada. Até a beijo. próxima.